Oi, coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje nós vamos brincar de novo com um pouquinho de matemática. Hoje nós iremos falar de notação científica. Olha que legal essa charge. Essa charge fala assim, tá frio, fique em casa. Mais do que nunca, né? A gente nunca escutou essa frase. Mas, olha aqui, o que é isso aqui, ó? São vírus. Vírus são serizinhos muito pequenininhos. Quando você vai pegar o tamanho dele, é um número muito pequeno, com 0,00000 e o tamanhozinho do vírus. Olha esse daqui que legal, a população mundial. Quando eu falo, somos mais de 7 bilhões de humanos na face da Terra. A previsão para 2050 é de 9 bilhões, chegando a 12 bilhões de pessoas a 2100. Bom, quando eu falo bilhões, o que significa esse bilhões? Né? Eu estou trabalhando com potência de 10, que já a gente vai ver sobre isso. Olha esse aqui que legal. A Ásia, olha como é que é complicado falar cada número extenso, né? Cada número extenso. Eu tenho que contar, né? Dica para você. Você conta os pontinhos e vai cantando. Então vamos lá, ó. É 1000, milhão, bilhão. Então, na China tem 1.357 milhões 380 mil habitantes. Na Índia tem 1.252 milhões 139 mil 596 habitantes. Nos Estados Unidos tem 316 milhões 128 mil 839 habitantes. Na Indonésia tem 249 milhões 865 mil 631 habitantes. No Brasil, tem exatamente, né, a estimativa de ser 202 milhões 409 mil 273 habitantes. Fica muito extenso e cansativo, né? Então, a potência de 10, né? A notação científica que é trabalhada dentro da potência de 10, ela veio exatamente para facilitar essa leitura, para você operar com isso, esses números extensos ou esses números pequenos, de forma que fique mais fácil para você, certo? Então, a gente vai trabalhar isso dentro da potência de 10. Então, vamos analisar os expoentes, né? Para a gente trabalhar com potência de 10. Nós vamos analisar os expoentes positivos e os expoentes negativos. Então, vamos lá. 10 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é o 10, porque apareceu um 10 só, um fator só de 10. 10 elevado a 2. O que é 2? Ao quadrado. Significa o quê? Que ele tem dois fatores de 10, que é 10 vezes 10, 100. 10 elevado ao cubo, vou ter 3 fatores de 10, que vai dar 1000. Daí por diante, 10 elevado a 4. É 10 vezes 10, 10 vezes 10, 10.000. 10 elevado a 5. Tem uma sequência de 5 fatores de 10, que é 100.000. Ô, gente, para facilitar a ideia, ficou lá, ó. 1, 0. Se eu tenho 1, eu tenho na resposta 1, 0. Se eu tenho elevado a 2, eu vou ter na resposta 2, 0. Se é elevado a 3, eu vou ter na resposta 3, 0. Daí por diante. Analisando os números negativos, eu vou fazer o inverso. Como que seria? 10 elevado a 1 negativo é 1 décimo. Né? É 1 sobre 10, é 1 décimo que chama. Então, eu tenho 1 décimo.
10 elevado a menos 2, eu tenho 10 elevado ao quadrado, que é 100, né? Então, eu vou ter, o que é 10 elevado ao quadrado? É 10 vezes 10, lembrando para vocês, né? No denominador, então o denominador passa a ser 100. Por isso que é chamado de 1/100. Então, eu tenho 10 elevado ao cubo. É 10 elevado ao cubo. Então, no caso, eu vou ter 1/1000. 10 elevado a 4 no negativo. Eu vou ter 10 sobre 10 elevado a 4. Então, o negativo só serviu para trazer para o denominador, que é igual a 10 milésimo, 1/1000. Não, 1/10 de milésimo. 10 elevado a menos 5, vai ser 10 elevado a menos 5, que é igual a 100 milésimos. A centésimo de milésimo, perdão. Vamos lá, a fórmula. A fórmula é, de um modo geral, eu vou ter um número na frente que multiplicado por 10 elevado a um expoente. Sendo que A, ele vai trabalhar com números, né? Maior do que 1 ou igual a 1, até números menores do que 10. Quem são eles na dica para vocês? O número que vem antes da vírgula vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, né? E o 9. Aí, então você pode colocar esses números antes da vírgula e os outros ficam depois da vírgula. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Então vamos lá. E a base, né, o B, ele é um número inteiro, pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, vamos ver isso na nossa transformação e no nosso quadro, que a gente entende muito bem. Então, se eu tenho a unidade, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10, que é dezena, certo? Que é a dezena. Que é 10 elevado a 1, que é 10. Se eu multiplicar por 10 de novo, eu tenho a nossa antiga centena. Antiga não, a centena. A centena vem de que origem? É 10 vezes 10 que me gera 10 vezes 10 que me gera o resultado 100. Que é 10 elevado ao quadrado, que é a nossa centena, que é 100. Se eu multiplicar por 10, do mesmo jeito. Eu vou ter 1000, 1000 ao cubo, 1000. E daí por diante. Essa é a parte inteira. A parte decimal. A parte inteira. Toda vez que eu ando, né, casas decimais para a esquerda, ou seja, se eu estou trazendo as casas decimais para a esquerda, o expoente, ele vai ser, né, ele vai aumentar o expoente quantas casas que eu andei. Já eu explico isso melhor. Vamos entender o quadro primeiro, para depois você entender como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Eu tenho, se eu dividir a unidade por 10, eu tenho o décimo, que é 10 elevado a menos 1, que é décimo. Se eu dividir de novo por 100, ou seja, 0,1 dividindo por 100, eu vou ter o centésimo, que é 10 elevado a menos 2, que é centésimo no nome dele. Se eu dividir novamente por 10, ou seja, 0,01 dividido por 10, eu vou ter o 1 milésimo, que é 10 elevado a menos 3, que é o milésimo. Daí por diante. Se eu ando, né, a vírgula, né, para a direita, o expoente vai sempre diminuir a quantidade de casas decimais que você deslocou a vírgula. Então, na realidade, quando eu trago as ordens, né, do sistema de medida, né, internacional de medida, dezena, centena, unidade, né, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, daí por diante, eu tenho o quê, né?
eu estou trabalhando com unidade decimal, com potências de 10. Ou seja, é 10 elevado a alguma coisa. Olha lá, se eu tenho a unidade é 1. Se eu tenho deca, que é o prefixo que a gente já trabalhou, né? O prefixo deca significa 10 elevado a 1, que é o próprio 10. Hecto é 10 elevado ao quadrado, que é 100, porque 10 elevado ao quadrado é 100, que gerou 100. Daí por diante, anda de 3 em 3. Você lembra que eu falei que a gente pontilha para ler o número? A gente está pontilhando as casas de potência de 10. Então, olha lá, ó. Eu tenho 100, depois 1000, depois 10 elevado a 6, aí o pontinho anda de 3 em 3, vocês lembram? Então, cada pontinho leva um título. Por quê? Por exemplo, eu tenho 1 milhão, que é 10 elevado a 6. Você lembra que logo no princípio dessa aula, eu falei de bilhões. O que significa? Ó, é 10 elevado a 9, ou seja, 1 seguido de 9, 0, para ter 1 bilhão. Depois tem 1 trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, heptilhão. E o mesmo da parte decimal. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho 10 elevado a 1 décimo, 10 elevado a menos 1 é o décimo. 10 elevado a menos 2 vai dar o 0,1, que é o centésimo. Daqui para cá é igualzinho quando está adicionando. Então, você também separa de 3 em 3. É bom você separar para pontilhar, para você saber do que você está falando, né? E as nomenclaturas continuam do mesmo estilo quando a gente está aumentando o número. Que vem milésimo, milionésimo, bilionésimo, trilionésimo, quadrilionésimo, quintilionésimo, sextilionésimo e septilionésimo. Então, vamos ao nosso exemplo, para a gente colocar em dia. A distância da Terra até o Sol é aproximadamente... Aí vem aquele número chato para falar que é enorme, né? Olha, ficou 149 milhões, né? Porque você ponta 1.000 milhões, eu já falei para vocês, né? Então, vai ser 149 milhões, 597 mil, 870, pode-se ler 870,7 quilômetros, ou se você quiser ler um número lindo, bonito, maravilhoso, ficou 870 quilômetros e 7 décimos do quilômetro. Então, ler esse número é muito complicado ler. Imagina fazer as operações com eles, né? Adição, subtração, multiplicação, potenciação, seria muito mais complexo. Então, a gente cria-se meios para trabalhar com o nosso sistema de potenciação de 10. Então, a gente fala, notação científica é escrever esse número na forma de potência de 10, né? Então, como você vai escrever esse número na potência de 10? Né, na notação científica, e não vem me falar que a vida está difícil. Não vem me falar que a vida está difícil, porque não está. Você só está nem fazendo conta. Você só está deslocando a vírgula e contando. Então, vamos lá. Eu tenho um número que a gente estava trabalhando, né? Se eu deslocar a vírgula uma vez para cá, eu tenho 10 elevado, é o número, vezes 10 elevado a 1. Né? Então, vamos lá. Se eu deslocar a vírgula duas vezes, ó, 1, 2, eu tenho, coloquei a vírgula, então eu tenho 10 elevado a 2. Então, o próximo, eu vou deslocar, ó, 1, 2, 3. A vírgula vai vir aqui, ó. Tá aqui a vírgula, ó. Vezes 10 elevado ao cubo. Eu estou fazendo passo a passo para você, porque depois a gente vai direto. Então, o próximo, ó, vai deslocar 1, 2, 3, 4. Então, ficou 1, 2, 3, 4. Essa pulou, foi para 5. Nós colocamos 5 para adiantar. Então, vamos lá, ó.
Deslocando 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deslocando 7, ó. Vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou 10 elevado a 7. E deslocando 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso ir direto, Silvana? Deve. Eu só fiz passo a passo do deslocamento para você entender que a vírgula vai andando. Para cada decimal que você anda, é um expoente que você aumenta no 10. Né? 10 a um expoente acrescentando de 1 em 1. Mas você pode ir direto. Você pode vir e contar, a vírgula está aqui, não tá? Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou 10 elevado a 8. 10 elevado a 8. Você lembra que eu falei que o número antes da vírgula pode ser o quê? Ou seja, aqui, ó, antes da vírgula, só pode os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, só que tem que esse número tá grande para operar. Continua assim, Silvana, não alterou em nada. Aí é que vem. Nós podemos trabalhar com o arredondamento. Então, trabalhando com arredondamento, eu vou ter, eu vou ter 495. Esquece o resto dos números. 495 está mais próximo de 500 ou mais próximo de 400? No caso, está mais próximo de 500. Então, vai ficar 1,5, porque esse zero não vale nada. Então, ficou 1,5 vezes 10 elevado a 8. Ficou bem mais fácil, não é? Então, as regras de potenciação valem aqui, da potenciação, né? Nosso coronavírus que está aí, em alta, em moda, né? Não é uma moda muito boa não, mas é, né? Está em moda. Ele tem 125 a 150 nanômetros. O que significa isso passando para a notação científica? Então, pensa, 125 é 10, nanômetro é 10 elevado a menos 9, na nossa tabela que a gente já viu. Então, vai ser 125 vezes 10 elevado a menos 9. Então, eu vou andar com as decimal, porque eu só posso ter um número depois da vírgula. Então, vou andar 1, 2, 1, 2. Então, vezes 10 elevado a 2, porque eu andei 2 vezes. Então, ó, subtrai. Ficou 10 elevado a menos 7. O 150 da mesma forma. Eu vou ter 1,5 elevado a menos 7. A soma, eu trago ele com o mesmo expoente. Tem que ser o mesmo expoente. Então, eu tenho que trazer isso aqui para 6. Então, olha, a vírgula vai andar para cá, ó, porque eu tenho que descer esse número. Então, a vírgula vai deslocar para a direita. Vai 1, 2. Então, eu tenho 320 vezes 10 elevado a 6, mais 22,8 vezes 10 elevado a 6. Ficou na mesma base, não ficou? No mesmo 10 elevado a 6, 10 elevado a 6. A potenciação de 10 é a mesma. Então, agora eu posso fazer essa soma aqui, ó, que vai ser 320 com mais 2,8 vezes 10 elevado a 6. Vai dar 322,8 vezes 10 elevado a 6, né? E com as massas da mesma forma. Fica como atividade de casa, depois você volta o vídeo e faz. Que a gente tem a resposta, né? Você aprendeu notação científica, operar com a notação científica. E por hoje é só. Até a próxima aula.